Pô, como eu sinto falta de umas coisas do nosso Brasilzão, viu? Como turista, tem coisas que a gente não percebe, mas quando a gente é residente, a gente começa a perceber coisas diferentes do lugar que a gente está. A primeira delas é a água, que, poxa, a água aqui é uma coisa muito estranha. Eu já estive em outros países, como Santiago do Chile, Tailândia, Turquia, e nesses lugares a água também não era muito bacana. Mas a água daqui lidera. Assim que eu cheguei, o colega me deu uma garrafinha como essa e falou para tomar. E eu pensei que generosidade, que coisa legal, estava cansado, desidratado, precisava. E aí, no outro dia, enquanto ele não estava, eu fui na cozinha, peguei uma água da torneira e já imaginei, a água não deve ser tão boa. Mas eu não imaginava que era tão ruim. E aí não é por gosto, é por sensação. É uma água pesada e que a primeira vez que eu tomei me deixou mal. Senti que meu estômago estava um pouco revirando, estava um pouco inchado, estava muito esquisito, me tirou completamente a vontade de comer outras coisas e de beber mais água. Então aqui a água tem uma concentração de calcário mais elevada, de forma que se você ferve essa água, vai se formar uma película branca ao final da jarra, que é justamente o calcário acumulado. Por ser uma zona de ilha, uma zona do mar Balear, vai acontecer que tem mais minérios nesse sentido, mais calcário, mais sal, do que a água que vem das nascentes da cidade, direto da floresta e tudo mais. E aí, quando eu estava em São Paulo, a água vinha do reservatório da Cantareira e, por mais que não fosse 100% água de torneira, dava para tomar. Se passasse naquele filtrinho de barro São João, ficava maravilhoso. Só que aqui não. Aqui até essas garrafas que são de água mineral não são muito legais não. Essa aqui é a melhor e é a mais cara e ainda assim não se compara com a aguinha que eu tinha lá no meu filtrinho São João, saca? E aqui as marcas de água, elas fazem uma boa propaganda assim. Comumente você vê várias marcas subindo, descendo nos caminhões, você vê anúncios de marca de água e tudo mais, e tem uma grandíssima diferença entre elas. No mais barato que eu encontrei, eu acho que se chama Saritia, o nome da água, é 1 euro 8 litros. E aí, 1 euro 8 litros, ok. Essa aqui, 6 ou 8 garrafas, algo assim, acho que são 6 garrafas, fica no valor de 4 euros e pouquinho. Então você faz na conversão, se você tiver que sempre estar tomando água, sempre comprando água, poxa, vai um dinheirinho aí. E na rua até que tem umas estruturas para que você encha a sua garrafa. No entanto, a água é tão ruim quanto a da torneira. Então não compensa e você precisa estar sempre comprando água. E ainda assim, novamente, a água não é tão boa que nem a água que eu tinha em São Paulo através do meu filtrinho São João. Existe uma comunidade de brasileiros aqui em Maiorca que tem acesso a esse filtro São João, que inclusive vende por aqui. No entanto, eu não tenho informação se a água chega a ficar parecida ou se o filtro dá conta de deixar igual. Por conta da água também, agora eu falei da potável, mas para beber em contato com a pele, eu senti também que é horrível. Eu tô com alergias fortes aqui, como se fossem espinhas grandes, só que não necessariamente são espinhas, são reações à composição da água. E eu acredito que seja por conta da água, porque eu vi outras pessoas, turistas também, com o mesmo tipo de reação. Então eu acredito que essa água, em alguns organismos, chega a dar essa reação. Além disso, por conta de ter essa composição diferenciada, a pele tende a ficar mais ressecada também. Talvez tenha influência, seja um conjunto de fatores, né? Mas com certeza a água influencia no ressecamento da pele. Sei que não é exclusivo daqui da ilha, que em outros lugares também tem. No entanto, isso é uma coisa que eu estranho bastante e eu acredito que não me acostumaria tão cedo. Outra coisa que eu sinto falta, que aí talvez muito por conta da minha rotina, de onde eu morava, aqui não tem empórios, sabe? Que você vai e tem centenas de caixas com grãos, você pega por quilo e geralmente tem um preço acessível, um preço bom, tem comida do norte, tem um monte de coisa. Aqui não tem, cara, aqui não tem. E a loja de produto natural mais próxima que eu encontrei tinha coisa de 6 ou 7 caixas só a granel. E ainda assim num preço bem elevado. Então as lojas de produtos naturais, pelo menos as que eu encontrei, são geralmente produtos que já são industrializados, estão dentro daquela embalagem de plástico, de alumínio, coisa assim. E aí são coisas que não são puras, né? Tudo bem que nas cerealistas de São Paulo também não são puros, geralmente é alguma coisa modificada. No entanto, ainda assim é mais puro do que eu encontrei por aqui. E para mim faz muita falta porque eu estava muito acostumado a comprar oleaginosa, a comprar amêndoa, de tudo que é tipo de amêndoa, né? Salgada, defumada, quebrada, nozes, um monte de coisa eu conseguia pegar e aqui já não é tão simples, então dificulta um pouco manter esse hábito que para mim era muito saudável. E o preço aqui também das coisas que são
externas da ilha, que são importadas aqui para a ilha, tende a ser mais elevado. Então, para você ter uma noção, eu pagava coisa de R$ 20 num quilo de pasta de amendoim pura, sem açúcar, sem conservante, sem nada, só pasta de amendoim. E aqui, 350 gramas, tá 2,80 €, 3 euros mais ou menos. Então, o que eu pagava, convertendo, né? O que eu pagava lá por 1 quilo, que eu pago por 350 gramas. E ainda assim, não é pura, pura. Tem uma coisa que está acrescentada. E aí, lógico que esse tipo de comparação, ele vai como se fosse que eu estou obtendo dinheiro em real e gastando em euro. Logo, dessa forma, fica bem depreciativo para o nosso poder de compra. No entanto, para quem ganha aqui, recebe aqui, tá ok, tá um valor legal. No entanto, sinto muita falta dessa variedade de oleaginosas, de grãos, que eu tinha em abundância no Brasil. E com certeza essa é uma riqueza do nosso território, essa grande diversidade que a nossa terra é capaz de produzir. Poxa, a terceira coisa que eu sinto falta, na verdade é um conjunto de coisas. Eu sinto falta muito da minha moto, pois quando você tem esse meio de transporte, você chega em qualquer lugar muito rápido, muito fácil, e por mais que pegasse ladeiras, que aqui são inexistentes, me agilizava bastante o meu caminho e eu podia me mover com muita facilidade. Aqui, como eu não tenho uma moto, um carro, coisa assim, tende a ser um pouco mais dificultoso chegar nos lugares em relação a antes, mas ainda assim, por conta da cidade ser bastante plana e eu ter acesso a uma bicicletinha, eu consigo chegar nos lugares mais importantes da cidade com relativa facilidade, sabe? O calor mais a bicicleta não é uma combinação tão boa assim, a depender do dia. No entanto, é muito melhor do que o calor combinado com ônibus. E por conta de estar num momento de verão europeu, onde os turistas vêm muito para cá, os ônibus estão um bocado cheios, sabe? E aí vira quase aquela experiência muito agradável de estar na Sé, no metrô Sé, no horário de pico. Outra coisa que aí é muito íntimo, muito pessoal, de objetos emocionais que eu tinha que me ajudavam a me firmar na minha rotina de meditação, na minha rotina de autocuidado, aqui eu não tenho, porque não é capaz, não é possível trazer essas coisas para cá. E a coisa que eu trouxe, que é uma flauta nativa americana, possivelmente eu terei de deixá-la aqui, porque as restrições de tamanho de bagagem na Europa são muito limitadas e assim não é possível carregar muitas coisas. De forma que nenhuma flauta é possível levar, porque ela tem 51 centímetros e o limite da bagagem é 40. Quarta coisa que eu sinto falta é o clima. Eu sei, para você que é de São Paulo, talvez você ache estranho, porque num dia a gente tem 4 estações, não é mesmo? Eu saía de manhã de casa com roupa para inverno, verão, outono e primavera, mais o guarda-chuva e a capa de chuva, né? Para caso tivesse chuvas torrenciais. E aqui não, aqui é verão eterno, aqui não tem outro clima, estação, pelo menos nesse tempo que eu tô aqui. Não tem nem nuvem no céu, veja só. Não tem nuvem no céu, o que para mim é muito estranho, porque eu tinha 4 climas por dia, agora eu só tenho um. E de certa forma chega um momento que eu fico cansado de tanto calor. Falo, meu Deus do céu, eu queria uma chuva torrencial, tô tão acostumado com isso. Mas aqui não tem. Então é uma coisa que eu também sinto falta, e por mais que seja esquizofrênico o clima de São Paulo, o clima de onde eu morava, eu já havia me acostumado. Creio que com o passar do tempo eu me sinta mais acostumado ao clima daqui, no entanto, não é a minha realidade de agora, com 1 mês e meio aqui. E por último, uma coisa que eu acho que é muito mais comum para todo mundo que fica um tempo longe de casa, são os afetos. Sinto falta dos meus afetos, e dentro dos afetos eu considero muitos meus clientes, que eu acho que era a minha principal maneira de socialização enquanto eu morava em São Paulo, onde tínhamos uma oportunidade de fazer boas trocas, trocas profundas até, enquanto estávamos dentro do contexto terapêutico, né? Trabalhando com terapia. E aí era muito legal, era muito bom e me nutria, eram bons vínculos. E é claro também os meus amigos, meus parceiros, que estavam lá por São Paulo e às vezes a gente saía. Como não tinha uma vida social muito ativa, não é uma coisa que eu sinto tanta falta nesse aspecto. E como aqui eu posso também trabalhar, embora não na frequência que eu trabalhava lá, é uma coisa que ainda me dá para suprir de alguma forma. Só que quando eu começo a ficar sem trabalho aqui, aí eu já começo a entrar numa bad vibe, que para mim era uma coisa muito importante, esse movimento emocional. Então, embora as pessoas digam para você que você vai sentir falta disso, vai sentir falta daquilo, só você tendo a sua experiência, de acordo com o seu perfil e as suas características, para você entender o que de fato vai fazer falta para você. Então, para mim mesmo, esse foi o top 5 das coisas que fizeram falta. E não que sejam coisas muito difíceis de lidar,
sabe? Eu sei que tem outras pessoas que, por conta do perfil, das características, sentiriam muito mais falta, talvez de uma cervejinha no boteco com os amigos, uma pelada de final de semana, ou tantas outras coisas. Mas para mim, de acordo com o meu perfil, essas coisas fizeram mais falta. E aí, eu vou buscar trazer informações para vocês aqui de residentes, não aquelas informações genéricas de turistas, como as melhores praias, as melhores ruas, o que fazer em um dia. Isso aí tem muita gente falando. Eu vou buscar trazer para você a lista do supermercado, os detalhes de morar na cidade, as coisas que são mais convenientes ou inconvenientes, e até o contexto dessa cidade. Eu vou buscar trazer para você durante os vídeos quando eu estiver aqui, ok? E depois, no próximo destino também, semana que vem, mês que vem eu vou a Madrid. Eu também vou buscar trazer informações legais de quem mora por lá, não de quem está de passagem, beleza? E no próximo país que eu for, se você quiser, você pode tentar adivinhar aqui embaixo. Se você adivinhar, você vai ganhar um prêmio. Eu também vou buscar partilhar coisas interessantes desse país com você, beleza? Foi um prazer partilhar contigo, a gente se vê no próximo vídeo.